Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo ótimo, porque hoje é um sabadão diferenciado. Dia de média aqui no canal, mas o vídeo de hoje, ele vem trazendo um conteúdo super específico e fascinante. Anatomia do abdômen e do tórax. Então vem comigo que vai ser surpreendente. Não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, sai vídeo toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Só não terça e quinta. Terça e quinta sai vlog, tá? São dias determinados pra vlogs. Vou até mudar a bio, que não tem terça e quinta, tem dias indeterminados. Mas quando eu for fazer um vlog pessoal, um vlog estudantil, nas 12 horas estudando espanhol, que já tem aqui disponível, já a gente vai ter 12 horas estudando inglês, e depois 12 horas estudando MED. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. E eu gosto de compartilhar esse tempo real com vocês, né? Então, vlogs assim vão sair terça ou quinta-feira aqui no canal. Relembrando o planejativo de forma rápida, segunda, Enem, conteúdo de Enem. Normalmente estamos aí compondo a playlist de física pro Enem, né? Depois que a gente concluir física, vamos pra química, depois biologia, vamos finalizar com matemática lá, que vai estar programado para datas pertinho do Enem 2026, né? Bom, dando uma pincelada aí no planejativo semanal aqui do nosso canal maravilhoso. Toda segunda-feira tem advento de conteúdos de física aqui pro Enem, tá? Depois química, depois biologia e por fim matemática, que vai ser programado lá perto do Enem 2026. Pra que vocês não esqueçam. Toda quarta a gente tem um conteúdo poliglota, então pode ser ou inglês ou espanhol. Uma semana em inglês, outra semana em espanhol, e fica nessa alternância. Semana passada foi inglês, essa semana vai ser espanhol, bem legal também. Toda sexta tem o projeto Food Facts Essencial, que eu vou dar também base técnica, já que eu sou formada em técnica de alimentos, sou curso de técnica de alimentos, e eu gosto de compartilhar com vocês. Agora eu tô com uma parte mais aprofundada aí de alimentos, né? São 9 módulos em uma playlist, assim, em um bloco de videoaulas, dessas especificidades sobre orientações de saúde para que vocês possam saber, né? Tanto da parte da química de alimentos, que foi semana passada, quanto da parte de tecnologia de alimentos, que vai ser pautada essa semana, essa sexta-feira que vem, quanto na parte aí de métodos de conservação dos alimentos, que isso é segurança, né? Também vamos desvendar sobre, como é que eu posso dizer? Inovações das indústrias, né? A gente vai descobrir um pouquinho delas. Nutrientes, engenharia, essa parte alimentícia, sobre as doenças crônicas também, e sobre a questão da embalagem e da logística. Então eu vou trazer essa parte panorâmica de alimentos, né, da nutrição, do que eu sei, do que eu domino para que vocês possam entender. Não serão videoaulas enormes, né, não serão aulas, serão módulos, né, que é algo mais simples, focado aí na sua saúde. Sábado e domingo a gente tem média, como hoje, amanhã também a gente vai ter, e assim retorna o nosso ciclo. É isso, sem mais delongas, vamos iniciar. Não se esqueça de comentar aqui suas dúvidas, tá? O que vocês acharam mais surpreendente desse vídeo. Compartilhar com todo mundo, porque são conteúdo de utilidade pública, né? A gente tá falando, afinal, do nosso corpo, do nosso abdômen e do nosso tórax. Então, todo mundo precisa saber, independente de estar fazendo faculdade de saúde ou não. Bom, vamos começar com esse músculo bem central, que é o músculo reto do abdômen, certo? E aí, qual vai ser a sua função? Ele também pode ser chamado de reto abdominal, obviamente, e ele vai ser um músculo que vai correr verticalmente em cada lado da parede anterior do abdômen humano, né? E em alguns outros animais também. Bom, eles são dois músculos paralelos, como vocês podem ver, separados por uma faixa de tecido conjuntivo chamada linha alba, que é a linha branca, e vai se estender da sínfise púbica inferiormente ao processo tifoide e cartilagens costais inferiores superiormente. Bom, ele vai estar contido aí na bainha do reto e vai ter como função atuar na flexão do tronco, tá? Pode também ser importante na respiração, quando o paciente, por exemplo, está com dificuldade de respirar, auxiliar ali naquela expiração forçada. Também vai ser muito importante no suprimento sanguíneo, na artéria epigástrica, se não me engano, epigástrica interior. Ela vai, junto com a veia, correrem superiormente na superfície posterior do reto do abdômen, vão entrar na fáscia do reto da linha arqueada e vai ajudar a vascularizar o músculo com sangue. O reto abdominal ele é um músculo longo e chato, né, como vocês podem ver, que vai se estender ao longo de todo o comprimento da frente do abdômen e é separado do seu músculo no lado contrário pela linha alba. O músculo se insere em 3 porções de tamanho desigual nas cartilagens das quintas, sextas e sétimas costelas. Muito bem, não dá pra vocês verem as costelas neste momento, porque só se a gente estudasse, né, todo o corpo. Eu trouxe só a parte do sistema muscular aqui pra que vocês pudessem acompanhar, mas a gente já sabe a posição das costelas, certo? São informações muito importantes. Outro músculo, são dois, né? A gente tem o músculo oblíquo externo dá pra ver em 2 parâmetros, o músculo oblíquo externo do abdômen, e ele vai ter algumas, como é que eu posso dizer, inserções, né, ou intersecções, que vão parecer ficar visíveis. Todos nós temos, né? O que cobre é a parte lipídica, né, do nosso corpo, a parte da gordurinha, que é super normal também. Isso aqui todos nós temos. E é isso que aparece quando tem... Todos nós temos um tanquinho, né? Só não fica visível pra uns, mas fica visível pra outros. Enfim, eu, por exemplo, eu não olho o meu, mas um dia eu vou olhar. O músculo oblíquo externo do abdômen é o maior, né, e o mais superficial dos 3 músculos planos que compõem a parede anterolateral, na verdade, do abdômen. Vai ter sua origem, seção e disposição das fibras, vão originar-se nas faces externas e margens inferiores das 8 últimas costelas, das 5 até a 12ª costela, tá? Isso aí é mais pro lado do esqueleto. Também o formato tem 2 compridos a partir da origem, suas fibras rapidamente se tornam musculares e estabelecem interdigitações com fibras dos músculos serrátil anterior e latíssimos do dorso, né, dorso. Eu nunca soube falar dorso, não sei se é dorso ou se é dorso. Dorso, né? Acho que é.
Vou aprender isso na faculdade. Deixa eu tentar lembrar de alguma outra informação. Já a gente vai falar sobre as fibras, vamos lá. A gente tem as fibras mais posteriores, que tem margem livre, desde a origem das costelas até a crista ilíaca, como vocês podem ver, né? Vai aparecer uma parte do vídeo que vocês vão conseguir ver a crista ilíaca. Essas fibras posteriores têm espessura maior e vão apresentar disposição quase vertical. Então é o seguinte, existem o sentido das fibras e por isso que são chamadas de oblíquas também, né? A parte do músculo, fazem parte do músculo oblíquo porque elas têm sentido oblíquo. Então, as fibras do externo do abdômen, a gente vai chamar de mão no bolso, porque tem esse sentido aqui transversal, né? Vamos falar assim. E, deixa eu ver uma outra informação também, que tem as outras fibras em outro sentido. Inferiormente, a gente tem as que são no sentido peitoral, né? E a gente chama de mão no peito. Vamos recapitular aqui sobre as fibras. A gente tem reto abdominal, músculo oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, certo? No reto abdominal, as fibras elas vão estar de forma mais superficial, anterior, né? A gente já viu as posições aqui anatômicas. Foi o primeiro vídeo de anatomia que eu postei, eu acho. E aí vocês vão conseguir relembrar esses conceitos por lá. Quem ainda não assistiu, assiste, para poder ir acompanhando os próximos vídeos de anatomia, de medicina no geral, porque é muito importante, né, para você se localizar, assim, saber exatamente a parte dos ossos, dos sistemas de fisiologia, para que a gente possa se exceptuar, né, que não fiquemos perdidos. E aí, o sentido das fibras vai ser do vertical e longitudinal, de cima para baixo, tá? De cima para baixo, certo? E aí, a sua função na rotação, principalmente na flexão do tronco, né, então vai deixar o tronco mais flexível. A gente também tem o oblíquo externo, né, que tem a camada superficial lateral, é uma lateral. Aí o sentido das fibras vai ser oblíqua inferomedial, como as mãos no bolso, a gente sempre fala isso. Mãos no bolso, tá? Que é esse sentido aqui, ó. De mão no bolso. Entendido? Então, de cima, de fora para baixo e para dentro. A rotação do tronco vai ser pro lado oposto, tá? Que é o contralateral. A gente também tem o oblíquo interno, que tem sua camada intermediária lateral. O sentido das fibras vai ser oblíqua superomedial, em ângulo reto com o externo de baixo, de fora para cima, para dentro. A gente fala isso de mão no peito, né? Tipo isso. E vai ter como função de rotação, a rotação do tronco para o mesmo lado, que chama de ipsilateral. E por fim, temos o transverso do abdômen, que tem uma camada mais profunda, e o sentido das fibras ser de forma horizontal e transversal de um lado para outro, e tem como função na rotação, estabilização da coluna e compressão abdominal, age como um cinto apertando a cintura. Muito bem. A lógica da rotação, uma ação dupla, tá, gente? A rotação do tronco, ela nunca é feita assim por um único músculo oblíquo, ela é feita sempre pela contração de um par de músculos por lados opostos. Aí a gente tem o oblíquo externo, né, esquerdo, e tem o oblíquo externo direito, como vocês também podem observar no vídeo ao lado. Para girar para a direita, você usa o oblíquo externo esquerdo, que vai puxar o tórax para a direita. A gente vai já ver sobre o tórax. A anatomia do tórax para a direita. E o oblíquo interno direito, que também puxa o tórax para a direita. E para girar para a esquerda, você vai usar o oblíquo externo direito, que puxa o tórax para a esquerda, e o oblíquo interno esquerdo, que também puxa o tórax para a esquerda. Bom, essa disposição cruzada das fibras, como em um tecido, é o que confere à parede abdominal sua incrível força e capacidade de rotação e estabilização em todos os planos de movimento. Muito bem. Agora a gente vai falar do músculo mais profundo, né, talvez, do sistema muscular, que é o músculo pessoas, né? Não é pessoa, gente, é P-S-O-A-S. P-S-O-A-S, né? E junto com o músculo ilíaco formando iliopsoas, é talvez o músculo mais vital, né? Clinicamente relevante do abdômen posterior. Posterior, atrás, né? É crucial tanto para a locomoção quanto para a estabilidade da coluna. Ele é formado por dois músculos, o pessoas maior e pessoas menor. O pessoas menor, frequentemente ausente ou muito pequeno, cerca de 50% aí das pessoas, sendo menos importante funcionalmente. Então, é mais frequente a gente ouvir falar e estudar sobre o pessoas maior, certo? Como vocês também estão podendo observar no vídeo. Eu fiz questão, em uma parte do vídeo, de focar no pessoas maior, né? Justamente por sua importância, que a gente vai ver agora. Bom, ele é notável por sua longa extensão, né? Pessoas maior, que vai conectar a coluna vertebral ao fêmur, cruzando o abdômen e a articulação do quadril. Ele seria, então, o músculo da alma. Ele vai ter origem nos corpos vertebrais e discos intervertebrais das vértebras torácicas inferiores, T12, e de todas as vértebras lombares, L1 a L5. Na inserção, a gente vai ter trocânter menor do fêmur, que é o osso da coxa, tá? Ele vai interseccionar isso. Sobre a unidade iliopsoas, né? O pessoas maior, ele vai juntar-se ao músculo ilíaco, que vai se originar na fossa ilíaca da pelve, que a gente já viu aqui no canal, para formar um tendão comum que se insere no fêmur. Este complexo é chamado de iliopsoas. Inervação, ele vai inervar-se a ramos anteriores do plexo lombar, nervos espinhais L1, a L3 e L4. São só curiosidades, vocês não precisam gravar isso, tá? Só eu, puxo da medicina. Mas para vocês que é de uma forma mais de conhecimento geral, não precisa mais eu trazer aqui para eu revisar no futuro, né? Estou trazendo por isso. Bom, pessoas têm funções diferentes dependendo de qual extremidade o ponto fixo está estabilizada. Então, se for o ponto fixo da coluna, no tronco,
A ação do pessoas vai atuar no quadril e vai ter como vai ser um principal flexor do quadril, vai trazer o joelho em direção ao tronco, como ao caminhar, correr ou levantar a perna. No ponto fixo no fêmur, perna, atuação na coluna, flexão do tronco e estabilização normal ajuda a trazer o tronco para frente, como a levantar-se da posição deitada, estabiliza a coluna. E a gente também tem a contração unilateral, que vai ajudar na rotação e lateralização, rotações que a gente viu ainda há pouco, para causar a flexão lateral e inclinação do tronco para o mesmo lado ipsilateral em que está contraído. Muito bem. Devido a suas profundas conexões anatômicas e sua função vital na postura, o psoas é um músculo clinicamente muito importante, como eu falei anteriormente, e ele vai ajudar no encurtamento e hipertonicidade, que é a tensão muscular. Né? Um psoas cronicamente tensor imputado como em quem passa longos períodos sentado, né? Puxa as vértebras lombares para frente, é por isso que é importante fazer exercício físico. Isso pode causar uma hiperlordose lombar, curvatura exagerada da parte inferior das costas, resultando numa dor lombar crônica. Pode levar a síndrome do psoas ou tendinite, com a dor profunda na região lombar, virilha e anterior do quadril. Gente, só lembrar de pessoas de P de... eu tinha acabado de pensar nisso. Numa macete aqui que eu tava focando. De postura. Então, sua principal função é focar ali na postura do nosso corpo, né? Isso vai trazer consequências. Em relação aos órgãos, né? Sua relação com os órgãos, por estar na parede posterior do abdômen, a pessoa está intimamente relacionada com os rins, os uréteres e parte do intestino grosso. Sua inflamação pode, em raras ocasiões, simular uma dor renal, apendicite e infecções internas podem afetá-lo, como no caso do abscesso do iliopesoas. Em resumo, ele é um verdadeiro músculo postural, né? Tem total relação com a nossa postura, essencial para o movimento, e que atua como uma ponte entre a parte superior e inferior do nosso corpo. Mais uma vez, quem não lembra desses termos, a gente tem uma videoaula específica sobre as, como é que eu posso dizer? As partes anatômicas, né? As nomenclaturas anatômicas aqui no canal. Tá na playlist de medicina, tem uma playlist voltada apenas para isso. Vai na parte de playlists, procura med, e aí vocês vão conseguir identificar rapidinho. Bom, gente, da parte do abdômen foi isso. Eu quis focar nos principais músculos, tá? Tem outros também, muitos outros. Mas eu quis focar nos principais, pra gente ter uma visão geral sobre. E agora a gente vai pra anatomia do tórax, que também faz parte dessa videoaula. Vamos puxar. Bom, meus amores, o tórax é importante porque é uma região que vai proteger órgãos vitais. Quais são eles? A gente tem aí a questão do sistema respiratório, os órgãos do sistema respiratório e do sistema cardiovascular. Bom, a gente também pode chamar o tórax de caixa torácica. E vai ser a parte superior do tronco, né? Vai ser localizada, como vocês podem ver, entre o pescoço e o abdômen. É composto por uma parede óssea, músculos e uma cavidade que contém o mediastino e os pulmões. Aí a gente tem a parede torácica, né? Que ela vai formar uma câmara óssea protetora com formato de cone truncado. Que aí vai ser composta por vértebras torácicas, as 12 vértebras T1 a T12 na parte posterior. E também vai ser formado por costelas e cartilagens costais, 12 pares de costelas que se articulam com as vértebras. E também a gente vai ter o externo, né, que é o osso plano no centro da parte anterior, dividido em manúbrio, corpo e processo tifoide. A gente também já viu sobre o externo aqui no canal. Lá no sistema ósseo, se eu não me engano. Bom, a gente tem as classificações das costelas. Temos as verdadeiras, que vai do primeiro ao sétimo par, né, vão se articular diretamente com o externo por meio de suas próprias cartilagens costais. Deixa eu colocar aqui essa imagem, que eu estou acompanhando. Aí a gente tem as falsas, do oitavo ao 10º par, suas cartilagens costais se unem à cartilagem da costela imediatamente superior, alcançando o externo diretamente, né? E temos as flutuantes, que é a 11ª e 12ª, segundo par, que não vão possuir uma conexão anterior com o externo ou também com as cartilagens. Não vai possuir essa conexão. E quais são os músculos do tórax na parte do sistema respiratório? A gente tem o diafragma, né, que é a base da caixa torácica, que é o principal músculo da inspiração. Sua contração ou abaixa, aumentando o volume vertical do tórax. A gente também tem os intercostais externos, que fica entre as costelas externas, né? Inspiração, tem essa função de inspiração, que vai levar as costelas, aumentando os diâmetros lateral e anteroposterior do tórax. É difícil lembrar essas palavras, né? A gente também tem os intercostais internos, que fica entre as costelas na parte interna. E tem como função a expiração forçada, né? Baixam as costelas. E a gente tem os intercostais íntimos, que são mais profundos, né? E vão atuar de forma semelhante aos internos. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a cavidade torácica, espaços e conteúdo. Ela é dividida em 3 grandes compartimentos: o mediastino, cavidade pleurais, que são os pulmões, e a abertura do tórax. O que é o mediastino? É a divisão central da cavidade, que vai ser localizada entre as cavidades pleurais direita e esquerda. É o lado das estruturas vitais, né? Bom, vai aí possuir o coração e o pericárdio, que é o órgão central do sistema circulatório, grandes vasos, aorta, né, ascendente, arco, descendente torácica, veia cava superior e inferior, tronco pulmonar, traqueia e brônquios principais, vias aéreas, esôfago passa pelo tórax para chegar ao estômago e timo em crianças jovens e nervos vagos e frênicos. A segunda parte são as cavidades pleurais, que são os pulmões. Existem 2 cavidades, uma para cada pulmão, revestidas por uma membrana serosa chamada pleura. Aí estão os pulmões, né, que estão lá, que são os órgãos principais da respiração. Pleura parietal, que reveste a parede interna da cavidade torácica. Pleura visceral, que reveste a superfície do pulmão. E cavidade pleural, que é o espaço virtual entre as pleuras, contendo uma pequena quantidade de líquido lubrificante para reduzir o atrito durante a respiração.
E por fim, a gente tem a abertura do tórax. A gente tem duas aberturas. A abertura torácica superior e a inferior. Sobre a torácica superior, a passagem estreita na parte superior, limitada pela T1, né? Primeiro par de costelas e manúbrio, vai permitir a passagem de nervos e vasos para o pescoço e membros superiores. E a gente tem a inferior, que é a grande irregular, fechada pelo diafragma, que o separa da cavidade abdominal. O diafragma possui aberturas para o esôfago, aorta e veia cava. Eu vou colocar algumas funções aqui para vocês de forma mais específica, tá? Ou aqui do lado, aqui embaixo, não sei. Provavelmente ao lado, junto com as imagens do tórax. O abdômen vai ser o vídeo, né, que eu vou estar ilustrando aqui ao lado. E sobre o tórax eu vou trazer mais imagens, que eu acho que fica melhor pra gente identificar a parte das costelas. Certo? Muito bem, meus amores. Bom, esse foi o vídeo, né? Eu espero que não fique muito grande, mas principalmente eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu sei que são muitas coisas, mas na verdade eu vou estudar muito mais do que isso. Isso é apenas um leve spoiler, né? Mas é muito importante como revisão pra mim futuramente. E pra vocês serve pra conhecer melhor o corpo, o seu próprio corpo. Então compartilha com todo mundo, que como eu falei no início do vídeo, é uma utilidade pública. Comenta aqui as suas dúvidas, curiosidades, algo que você queira adicionar, que faltou eu falar de alguma forma. Enfim, faltou falar muitas coisas, né? Eu queria falar sobre tudo de abdômen, de tórax, mas eu fiz uma pincelada aqui em geral e trouxe as principais informações, porque se eu fosse falar de tudo ia ficar bem longo, ia ser uma coisa bem complexa também. Eu tentei desmistificar essa complexidade da melhor forma possível. Eu sei que ainda assim continuou com a dificuldade, porém menos pior, né, do que seria. Curte, né, se você ainda não curtiu, se inscreve no canal e ative as notificações. É isso. Um beijo e amanhã a gente vai ter anatomia dos membros superiores e inferiores aqui no canal.